Pronto. Muito bem. Então, olha só. O presente perfeito simples, tá? Que é o que nos interessa no momento. Como eu disse, ele é um tempo composto. Esse material está lá na plataforma, tá? Ele é formado pelo verbo have, que é o verbo auxiliar. Então, assim, esse verbo have, ele também é um verbo principal em outras situações. Mas aqui no present perfect, ele é verbo auxiliar, tá? E como é que eu vou saber se ele é auxiliar ou se ele é principal? Basta eu ver se ele está acompanhado da outra forma verbal. Se elas estiverem juntas, significa presente perfeito e o verbo have como auxiliar. Se o verbo have estiver sozinho, aí provavelmente ele será verbo principal, tá? Então, olha, vocês estão vendo bem aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos ver mais exemplos, tá? Deixa eu aumentar um pouco mais aqui. Pronto, ó. Vocês estão vendo aqui, olha, I have, que ele está usando a forma contraída, ó. I've, tá? I've lived. Então, isso aqui é um particípio do verbo. Então, o verbo em inglês, ele normalmente tem 3 formas básicas. É a forma base, que vocês já ouviram falar quando a gente estudou o verbo to be, lembram que eu disse para vocês forma base? O passado, que nós vamos estudar agora, junto com o present perfect, e o particípio passado. São as 3 formas principais de um verbo em inglês: base, passado e particípio. No present perfect, o que nós temos é o verbo have como auxiliar e o particípio do verbo, tá? Então, aqui não dá para vocês perceberem muito, porque eu estou ali com um verbo regular. Então, o verbo regular, ele recebe um ED, tanto na forma de passado quanto na forma de particípio. Elas são iguais. Vai depender da frase, para eu saber se é particípio ou não, tá? Mas se vocês olharem a frase seguinte, ó, o verbo have passou para frente do sujeito, tá? Deixa eu tentar aumentar um pouco mais aqui, depois eu volto para não ficar. Ó, vocês estão vendo ali, ó, o verbo have passou para frente do sujeito. Have you, tá? Então, se ele passou para frente do sujeito, é porque ele é o verbo auxiliar. Lembram? Para eu fazer uma pergunta, eu tenho que colocar o verbo auxiliar para frente do sujeito. E aí, olha, tem aqui o particípio do verbo to be, been. Então, vocês lembram, o verbo to be, presente, is, am e are. Passado, was e were. Particípio, been. Então, é a forma do verbo. Então, eu tenho o verbo have mais o particípio do verbo principal. Se vocês olharem a terceira frase, olha, Andrew has, que é a forma do verbo have na terceira pessoa, Andrew has grown. Grown é o particípio do verbo grow, que quer dizer desenvolver no sentido de crescimento. Então, aqui, ó, Andrew has grown a beard, quer dizer, ele deixou a barba crescer. Beard é barba. Então, ó, o verbo have está aqui na terceira pessoa do singular, mais o particípio do verbo grow. Então, o que acontece? Eu tenho 2 classes de verbo em inglês: verbo regular e verbo irregular, tá? Verbo regular e verbo irregular. Muito bem. Quando o verbo é regular, tanto o passado simples quanto o particípio,
é igual, porque é só acrescentar o ED. Quando o verbo é irregular, como é o caso do be e do grow, aí a gente tem que ir para uma lista de verbos irregulares para verificar qual é a forma do particípio daquele verbo. Então, no caso do be, é been. No caso do grow, é grown. Então, a gente tem que ir para uma lista, porque os verbos irregulares não têm regra, tá? Por isso que eles são chamados irregulares. Então, regular, basta colocar um ED no final do verbo, tá? Então, por exemplo, se vocês pegarem o verbo work, que nós já vimos aqui, o passado é worked, com ED, e o particípio também é worked, com ED, tá? Então, eles têm a mesma forma, porque eles são regulares. Então, é ED no fim. Se você pegar aí um verbo irregular, tá? Se você pegar um verbo irregular, por exemplo, o verbo eat, o passado é ate e o particípio é eaten. Então vejam que não tem, é tudo diferente. Por quê? Porque o verbo eat é um verbo irregular. Então não tem como ter regra. A gente tem que ir para a lista dos verbos irregulares para poder saber qual é a forma do passado e qual é a forma do particípio, tá? Então, olha, isso é o present perfect, que nós vamos já ver com mais detalhes daqui a pouco. Então, você tem o verbo have mais o particípio passado de um verbo principal. O que é que ele quer, o que é que ele expressa, o que é que ele quer transmitir? O present perfect, ele tem dois usos principais. O primeiro deles é semelhante ao passado do português, daí a confusão. E é o passado com aquela coisa do já. Eu já fiz, mas eu não sei quando. Então, o presente perfeito, ele expressa uma ação sem tempo definido. É uma ação sem aquele advérbio de tempo, tá? Que a gente também já falou aqui. Então, esse é o primeiro uso do present perfect, tá? Então, se você disser assim, por exemplo, olha, se você disser I have done my exercise. Olha aqui, verbo have, tá? Mais o particípio do verbo do. Nós temos do, did, e o particípio é done. Então, I have done my exercise. Vejam que não tem aqui nenhum advérbio de tempo. Então, a gente costuma dizer que essa ação é uma ação sem tempo definido, tá? Que é semelhante ao português com aquela partícula já. Então, aqui eu diria assim, eu já fiz meu exercício. Quando eu faço isso, lá no português, quando eu digo já fiz, é passado simples. Por isso, a confusão com o present perfect. Por quê? Porque o aluno, ele não aceita isso aqui. Ele diz assim, pô, mas se é passado, por que eu não uso passado mesmo? Nós vamos já ver por quê. E esse tempo verbal aqui, ele é muito utilizado em inglês. O inglês usa isso direto, tá?
Então, esse é o primeiro uso do present perfect. Toda vez que um americano ou um inglês ele quer expressar uma ação que já foi terminada, né? Recentemente, mas já terminou. Sem dar importância para o tempo em que ela terminou, ele vai usar o present perfect. E aí é direto. E vocês observem, olha, que não tem advérbio de tempo aqui. Por quê? Porque na hora que eu coloco um advérbio de tempo aqui, eu não posso mais expressar o present perfect. Aí eu já tenho que escolher um outro tempo verbal que corresponda ao advérbio de tempo que eu estou usando. Então é por isso a confusão com o português. Aí o aluno diz assim, pô, mas por que se é passado, por que eu não uso logo passado? É porque eu não tenho advérbio de tempo aqui de passado. Então, toda vez que a minha ação é expressa com um tempo indefinido, eu uso o present perfect. Eu devo usar o present perfect. Aí a gente volta para aquela consideração. Se no contexto, que foi aquele exercício que vocês fizeram na semana passada, se no contexto houver alguma indicação de que a ação é passado, aí você vai passar para o passado simples, porque está lá no contexto a indicação. Então, às vezes, eu posso não ter o advérbio, mas eu tenho o contexto. E se o contexto estiver lá, aí eu tenho que ver qual é o tempo verbal que eu vou usar. Tá certo? E o segundo uso, tá, do presente perfeito é quando você quer expressar uma ação que começou no passado, então você iniciou ela, sei lá, 2 anos atrás, e ela vem continuando até o momento presente, quer dizer, na hora que você fala a ação. Tá? Então, quer dizer, a gente costuma dizer que é uma ação de tempo incompleto, quer dizer, ela não terminou ainda. Na hora que você verbaliza, ela continua. Ela começou lá atrás, vem, até agora. Que é exatamente esse exemplo que vocês estão vendo aqui, olha. Quando ele faz um contraste entre o passado e o present perfect. Então, olha só, ele diz assim: Mr. Fish is a teacher. She became, isso é passado simples, tá? She became a teacher in 1955. Então, ela se tornou professora em 55. Está lá o advérbio de tempo, olha. 1955 é passado definido. Então, você está usando lá o passado simples, do verbo become, quer dizer, tornar-se. Então, ela se tornou professora em 1955. Aí é passado simples. Mas se vocês olharem aqui, olha, na frase de baixo, onde tem essa seta, olha aqui, passado, presente. Olha a seta aqui, ó, indicando que a ação permanece até agora. Então você vai dizer: Mr. Fish has been a teacher since desde 1955. Quer dizer, aí o que é que acontece? Ela se tornou professora em 55 e continua professora até hoje. Então você disse lá no passado que ela se formou, né, em 55 e vai desde lá até agora, tá? Então, Mrs. Fish has been
Aí eu passei para o presente perfeito. Por quê? Porque essa ação permanece até hoje. Então, o present perfect, ele tem esses dois principais usos. Primeiro, uma ação sem tempo definido. E aí ele é semelhante ao já do português. Tá? Eu já comi, eu já fiz meu exercício, eu já lavei a louça. Aí é present perfect, não é passado, porque eu não tenho advérbio de tempo. E o segundo uso é de uma ação que começou lá atrás e permanece até hoje. Então, olha, observem aqui uma coisa. Vamos fazer aqui um exemplo. Ó, se eu disser assim, Jorge has lived in Belém for, sei lá, 30 years. Eu estou usando aqui, olha, o presente perfeito, correto? Está aqui o verbo have na terceira pessoa do singular, mais o particípio do verbo lived. Muito bem. Se eu disser assim, olha, Jorge lived in Belém for 30 years. Então, preste atenção aí, ó. No meu primeiro exemplo, eu utilizei o present perfect. O que é que eu quero dizer aqui? Que até agora eu moro em Belém. Se eu expressei a minha ação com o present perfect, o que eu estou querendo dizer? Que eu me mudei para Belém há 30 anos atrás e estou em Belém até agora. Por quê? Porque essa ação aqui, ó, no presente perfeito, ela vem até o presente. Então eu só posso dizer isto aqui com o presente perfeito se eu estiver em Belém. Se eu não morar mais em Belém, aí eu tenho que dizer assim, olha, Jorge lived in Belém for 30 years. Então aqui eu estou usando, olha, o passado simples, não tem mais o verbo have. Isso quer dizer o quê? Que eu não moro mais em Belém. Foi, passou, acabou lá atrás. Se eu usar o present perfect, significa que até o dia de hoje eu moro em Belém. Aí eu posso expressar a minha ação assim. Se eu expressar assim, significa que hoje eu não moro mais em Belém. Eu morei. Passou. Pode falar. Mesma coisa. Mesma ideia. Mas aí é o present perfect continuous. Mas a ideia é a mesma. Sim, aí mesma situação. Nesse caso aí, não. É só para dar ênfase mesmo. Tá? Então, ó, essa é a diferença do present perfect. Se eu disser assim, olha, vou apagar, tá? Alguém quer copiar? Então vamos lá. Ó, se eu disser assim, Jorge
has been a teacher for 40 years. Eu estou usando aqui, olha, o presente perfeito. Está aqui o verbo have, está aqui o particípio do verbo to be. Se eu estou dizendo isso, é porque hoje o Jorge é professor. Então, ele começou 40 anos atrás e hoje ele é professor. Ele ainda é professor. Então, eu posso expressar a minha ação desta forma aqui. Agora, se eu disser assim, Jorge was a teacher for 40 years. Se eu estiver expressando a minha ação com o passado do verbo to be, aqui é passado, certo? Lembram do verbo to be no passado. O que é que significa isso? Que o Jorge não é mais professor. A ação acabou-se lá atrás. Então, essa é a diferença. Aqui, ele continua professor até hoje. Aqui, ele não é mais professor. Então, é apenas uma questão daquilo que você quer transmitir. Se você expressar a sua ação no present perfect, ou você está dizendo que a ação já acabou, e aí ela é parecida com o pretérito lá do português, né? Já fiz, já fui, tá? Ou você está expressando uma ação que começou lá atrás e que permanece até o momento presente. Isso é o present perfect. Só tem essas duas possibilidades. Tá? Então, quando a gente está usando uma ação de tempo indefinido, ele é semelhante ao passado do português. Aí é que dá a confusão. Porque a pessoa pensa em português e aí na hora de expressar a ação em inglês, vai expressar no passado. E aí está errado. Certo, gente? Então, isso é o present perfect. E, ao mesmo tempo, vocês estão vendo o uso do passado, tá? Que é, basicamente, igual ao nosso pretérito lá do português. Pretérito perfeito. Tá? Então, eu trabalhei na Embaixada Americana durante 10 anos. Eu hoje não trabalho mais lá. Se eu disser I have worked in the American Embassy for 10 years, a pessoa que me ouve vai dizer assim, pô, esse cara está bem na foto, está trabalhando lá até agora. Por quê? Porque eu expressei a minha ação no presente perfeito. Essa é a única, vamos dizer assim, vírgula do presente perfeito. Podem perguntar. Estou esperando. Vocês aí no remoto. Nenhuma dúvida? Que bom. Não, professor. Maravilha. Bom, então eu vou parar aqui, tá? Essa página, certo? E vou mostrar outra. Agora, lembrem, tudo acontece com o verbo
have. Afirmativa, interrogativa e negativa, tá? Porque aqui é o verbo have que é o auxiliar. Muito bem, então vamos lá. Vamos ver se agora vai ficar melhor. Bom, pronto. Então, olha só. Está aqui a estrutura do presente perfeito, tá? Está aqui a estrutura do presente perfeito, como nós temos feito com os outros verbos, tá? Então, olha, está aqui a afirmativa. I have worked. I have been. Então, ele está dando aqui um exemplo com o verbo work, que é regular, então é só com ed, e com o verbo to be, cujo particípio é been. Então, está aqui o verbo have, olha, auxiliar, e mais o particípio do verbo, que você pode usar na forma contraída, tá? Negativa, olha aqui. I have not. He has not. Então, é aquela nossa regrinha, né, de colocar o not junto do verbo auxiliar. E aí, forma contraída. Certo? E a interrogativa bota o verbo auxiliar para frente do sujeito. Então, lembrem, quando a gente falou do verbo to be, eu disse para vocês, olha, o que eu estou dizendo para o verbo to be vai valer para todos os outros verbos auxiliares. Então, está aí, eu estou usando o verbo have como auxiliar, passa para frente do sujeito interrogativa, coloca o not junto do have, negativa. Então, olha aqui, olha. Vejam essa figura aqui, ó, do Joãozinho. Mês passado, last month, não tem bigode. Now, presente, tá aqui o bigode. Então, olha, Tim, que é o nome do cara aqui, Tim has grown a mustache. Mustache é bigode. Quer dizer, ele deixou crescer o bigode. Então vejam que isso é uma ação que vem até hoje, porque o bigode não cresce de uma vez só, né? Então começou a crescer lá atrás e até agora ele continua de bigode. Por isso eu estou expressando a ação no presente perfeito. Tá? He has had. Aqui existe uma coincidência de verbo, tá? Eu tenho o verbo have como auxiliar e tenho o verbo have como principal. Então, o had é o particípio do verbo have, sem problema. Então, he has had a haircut. Olha, vejam, cabelo comprido e cabelo curto. Então, aqui, olha, é uma ação de tempo indefinido. O que ele está dizendo aí? Ele deixou o bigode crescer, então é uma ação que vai do passado para o presente. E ele cortou o cabelo. Aí não é uma ação que começou lá atrás, quer dizer, o barbeiro cortou primeiro aqui, aí passou uma semana, o barbeiro foi e cortou aqui. Não. É uma ação que foi terminada, cortou o cabelo. Então é aquela história, ele já cortou o cabelo. Então eu tenho aí as duas ações expressas, tá, no present perfect. Uma
incompleta, quer dizer, aquela ação que continua do passado até o presente. E a outra é uma ação de tempo indefinido. Então, isso, gente, é o presente perfeito. O que vocês vão precisar saber, ter cuidado com o verbo auxiliar, que é o have, e com o particípio dos verbos. Pode falar. O quê? Fora da frase? Não. Verbo auxiliar, porque esse tempo aí ele é composto. Então é o verbo auxiliar mais o particípio juntos, tá? Então, olha, vamos pensar aqui num outro exemplo, tá? Preste atenção, hein? Para a pergunta. Eu vou colocar aqui, duas frases, tá? E aí eu quero que vocês me digam qual das duas é que está correta, ok? Neymar has played soccer for a long time. Neymar played soccer for a long time. Então, olha só, vamos pensar aqui. Ó. Eu escrevi a mesma ação, tá? Estou expressando a mesma ação com o presente perfeito do verbo play, que é um verbo regular. Então, o passado e o particípio são iguais. E no passado simples. Qual dessas duas frases está correta? Oi? A primeira. Por quê? Porque o Neymar, ele continua jogando futebol até agora. Então eu tenho que expressar essa ação no presente perfeito. Porque ela começou lá atrás, certo? E nós sabemos da realidade que ela continua até hoje. Então eu não posso dizer isso aqui, olha. Essa frase aqui, ó, ela está gramaticalmente correta, tá? Mas não tem lógica. Porque se eu disser isso aqui, ó, Neymar played, o que eu estou dizendo é que hoje ele não joga mais. Por isso eu estou usando o passado simples. Então não pode ser, está errado, porque ele hoje é jogador. Certo? Então eu tenho que expressar essa ação no presente perfeito. Tá ok? Entenderam? Então vamos fazer um rápido exercício, mas vocês vão fazer esse exercício por escrito, tá? E a gente vai complementar daqui a pouco e vocês vão me entregar, tá? Agora, né? Vão me entregar agora. Vocês que estão aí no remoto, vocês vão fazer o mesmo exercício, tá? E vão postar lá na plataforma, certo? Junto com a tarefa, ou vão me mandar pelo Zap, tá certo? Tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui uma relação de verbos, tá? Claro que vocês vão precisar, talvez, pesquisar aí um pouco, tá? Então, número 1,
eat salad. Número 2, study English. Número 3, be a student at Fibra. Use a cell phone. 5. Write e-mails. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Olha, com essas estruturas aqui, está aqui o verbo, está aqui o complemento, tá? Vocês vão escrever a mesma oração no present perfect e no simple past. Então, na verdade, vocês vão escrever 10 frases. Para cada item, vocês vão escrever a frase no presente perfeito e no passado simples. Tá? Vocês aí no remoto, entenderam? Sim ou não? Professor, repete para mim, por favor. Só um minuto. Vocês vão pegar esses 5 itens que estão aqui, tá? Não sei se está dando para vocês verem, mas se não, eu vou dizer o que é. Olha, eat. Não, não dá para ver não, professor. Não dá Então, para ver nada aqui. eu estou Tá bom. dizendo. Anotem lá, é o verbo eat, que é o verbo comer, E-A-T, salad, tá? Salad. Então é o primeiro item, tá? Eat salad. Tá desligada? Ah, é verdade. Pronto. Já liguei. Tá aparecendo aí, né? Mas eu tô, Professor, agora tá, obrigada. mas não tá dando para ver direito, né? Eu tô. Oi? Pois é. Bom, vamos lá, gente, ó. Então o número 1 é eat salad, tá? A número 2 é study, é o verbo estudar, tá? Study English. Tá, gente? Study English é a número 2. A número 3 é be, verbo to be a student, be a student at Fibra. É o item 3, tá? Be a student at Fibra.
Número 4 é use, quer dizer, use, como em português, use, tá? Use a cell phone. Quer dizer, usar um telefone celular. Use a cell phone. E número 5 é write, que é o verbo escrever, W-R-I-T-E, write e-mails, no plural, tá? Write e-mails. Então, esses são os 5 itens, tá? Aí você vai escrever a mesma frase para cada item. Você vai escrever a mesma coisa, uma vez no presente perfeito e outra vez no passado simples. Tá? Então, você vai escrever, na verdade, 10 frases. 2 para cada item. Certo? Se vocês quiserem que eu repita algum, peçam, tá? Repita o último, professor. Write, do verbo escrever, W-R-I-T-E. Write e-mails. E-mails se Obrigada. escreve, como vocês sabem, né? Do mesmo jeito que a gente usa em português. Então, olha, o verbo study e o verbo use são regulares, tá? Regulares. O verbo eat, o verbo be e o verbo write são irregulares, tá? Qualquer dúvida sobre os verbos é só perguntar, tá?
Sim, sim. No caso do presente perfeito, sempre o have é antes do verbo principal, no particípio, tá? Mais 5 minutos, tá? Para cada item, a mesma frase, uma no presente perfeito, outra no simple past, tá? Para ser entregue, hein? Ou você me entrega agora, ou você posta lá na plataforma junto com a tarefa, tá? Ou manda pelo Zap. O que não pode é deixar de fazer, tá? Vou dar mais 5 minutos. Quem tiver terminado, quiser entregar agora, entrega. Quem não terminou, pode terminar e postar lá na plataforma junto com a tarefa, tá?
Sim. Sim. Por quê? Não, claro que isso aqui é uma prática da estrutura, tá? Tu não estás aqui dizendo a verdade. Entendeu? É só para praticar as duas estruturas, tá? Vocês ouviram a pergunta dele? Ele está se referindo aqui, ó, ao item 3, por exemplo, tá? Com be a student at Fibra. Porque vocês agora, nesse momento, são alunos da Fibra. Então, isso daí teria que ser uma frase expressa no presente perfeito. Porque ela começou lá atrás e vem até agora, certo? Então, eu não poderia expressar essa frase no passado simples. Mas o que eu estou pedindo para vocês fazerem aqui é só a prática das estruturas. Não estou pensando na verdade ou na mentira, tá? Vocês aí no remoto entenderam a colocação que foi feita agora? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá. Ok. Ok. Bem, gente, então vamos só finalizar, tá? Vocês podem depois terminar e postar lá na plataforma, tá? E aí qualquer dúvida na quinta-feira no chat vocês tiram comigo, tá bom? Então, ó, só para nós finalizarmos, vamos olhar aqui o passado simples, tá? Para vocês poderem entender aquilo que eu estava dizendo. Da mesma maneira que o presente simples tinha o do e o das como verbo auxiliar, o passado simples tem o did. Então, lá no presente eram dois auxiliares, o do e o das para a terceira pessoa. Aqui é um só, é did, para todas as pessoas, como vocês vão ver lá no material de estudo, tá? Então, olha, se vocês olharem aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui, ó, we played tennis yesterday. Então, vocês acho que sabem o que quer dizer yesterday, né? Então, isso é um advérbio de tempo definido, tá? Então, aí, a minha ação tem um tempo definido no passado. Então, eu estou usando o verbo lá, olha, sozinho, ele é regular, tá? Então, está ali o ED acrescentado a ele no passado, porque o yesterday define o tempo da minha ação. Então, eu não poderia, por exemplo, escrever assim: We have played tennis yesterday. Não posso. Porque na hora que eu digo yesterday, eu não posso usar mais o present perfect, porque eu estou definindo o tempo da ação. Então, se eu disser We have played tennis yesterday, a minha frase está errada. Porque eu estou definindo o tempo no passado. Então, eu tenho que usar o passado simples.
Não. Se você expressar a sua ação no present perfect, ou ela é uma ação que vem do passado até agora, ou ela é uma ação de tempo indefinido, que é semelhante àquele já lá do português. Bom, aí olha aqui. Tony stayed, novamente um verbo regular, está aqui o ed, tá? O verbo stay, que é o verbo ficar, mais o ed. Tony stayed at home last night. Last night é a noite passada, ontem à noite. Tá? Então eu tenho um advérbio de tempo aí, last night, ontem à noite. Então eu tenho um advérbio de passado na minha frase. Do mesmo jeito que nós já falamos aqui anteriormente, este advérbio, ele pode não estar explícito na frase, mas se houver um contexto que estabeleça que foi passado, está tudo certo. Tá? Mas o advérbio, ele tem que existir, de um jeito ou de outro. Então, olha, Tony stayed at home last night. Ele ficou em casa ontem à noite. Aí eu não posso dizer assim, Tony has stayed. Por quê? Porque eu estou definindo o tempo da ação aqui. Então não posso usar o present perfect. Não posso usar o presente perfeito. Na hora que o meu tempo é definido, tá? O present perfect não pode ser usado. Aí olha aqui, he didn't, olha o meu auxiliar aqui, ó, did com o not, naquela forma contraída que a gente já viu que tira o o e põe um apóstrofo, né? Go out. Então, olha, vamos prestar atenção porque alguns de vocês lá naquela tarefa do passado, escreveram verbos, tá? No passado com o auxiliar. Não pode. Lembrem o que eu falei já lá atrás. Usou o auxiliar, o verbo tem que ficar na forma base. Então, você dizer coisas como he did went ou he did go. Isso aqui está errado. Tá? Porque numa frase afirmativa não tem o auxiliar. Tá? E aí o verbo vai para a sua forma de passado. Então eu não posso dizer did went, nem did go. A não ser que seja negativa ou interrogativa. E aí teria que ser go, porque o verbo volta para a forma base. Então, did he go? Está aqui a interrogativa. Eu passo o auxiliar para frente do sujeito e o verbo volta para a forma base. He didn't go. Está aqui a negativa e o verbo na forma base. Mas quando eu escrevo na afirmativa, aí eu tenho que usar a forma do passado do verbo. Eu não posso usar o auxiliar e o passado juntos. Lembram lá no presente simples que eu não podia dizer das plays se eu estivesse escrevendo uma frase na terceira pessoa. Quer dizer, usar o das e mais o S do verbo. Não posso fazer isso na afirmativa. Na afirmativa, no presente simples e no passado simples, o auxiliar não entra. Você vai usar a forma do verbo
tanto no presente quanto no passado. Então, na afirmativa, você diria he went, que é o passado do go. Tá? Não pode usar o auxiliar e o verbo no passado ao mesmo tempo. Nós já vimos isso lá atrás. Então, esse é o passado simples, tá? Ele tem verbos regulares, como eu já falei ainda há pouco. Então, a gente acrescenta o ed, ou verbos irregulares, e aí a gente tem que olhar na relação dos verbos para ver qual é a forma do passado, porque não tem regra. E o verbo auxiliar é o did. E vocês têm ali, ó, o terceiro exemplo. Ó. I went to Canada in 1990. Então, é o verbo go no passado. Ó, não tem did aqui. Aí, como é a pergunta? Did you go? Aí o verbo volta para a forma base, que eu estou usando did. Estou usando o auxiliar. Então, essa é a ideia do passado simples e do presente perfeito, que são tempos verbais próximos. Vocês procurem dar uma estudada, tá? No material que está lá. Como sempre, vocês têm essas páginas com desenho, com contexto, com exemplo. Depois tem exercícios, tá? Procurem fazer. E na quinta-feira, lá no chat, vocês esclareçam as dúvidas de vocês. Na semana que vem, nós já vamos falar no passado contínuo. Então, lembram do presente contínuo? Verbo to be no presente, mais ing. No passado contínuo, é o passado do verbo to be mais o ing. Só que aí nós vamos estudar esse com o passado simples juntos. Tá? E aí vocês vão entender por quê. Vocês aí no remoto, Valquíria, Bruna, Ana Vitória, alguma pergunta? Até no momento não, professor. Obrigada. Obrigado também pela participação. Não esqueçam de sempre estudar o material que está lá na plataforma, tá? Tentar fazer algum exercício, pelo menos um, e lá na quinta-feira no chat vocês esclarecerem as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um abraço, obrigado pela participação. Vou encerrando aqui a gravação.